Não, gente, esse rapazinho que tá com gases, não, meu filho. Hoje ele vai lá cortar esse freio da língua. Fazer uma frenectomia, se eu não me engano, o nome. Abre o bocão, filhinho, vamos ver se dá pra ver, gente. Aqui a linguinha presa. E é bem presa dele. Careta, gente, porque tá... Olha aí, eu acho que vai dar pra ver. Olha lá, viu? Oi, meninas. Tô aqui imprensada no carro, porque agora é cadeirinha pra tudo telado, né? Uma, duas. Então a gente se imprensa aqui. Tô aqui com o pequeno, que acabou de fazer a sua frenectomia. Como ele é bem novinho, foi bem simples. Olha o cabelo, gente, tem nem como arrumar. Foi bem simples, porque era bem fininha a pele mesmo. A gente não fez no pediatra porque tudo fechado, o pediatra só tá atendendo de emergência, um ou outro que tá atendendo, então a gente achou por bem mesmo fazer com o dentista, né? A pediatra dele autorizou, a gente fazer com o dentista, que ela disse que é um procedimento simples, principalmente na parte dele. E aí, gente, foi um cortezinho bem simples, né? Porque o dele era bem fininho embaixo da língua, mas a língua dele era presa até a ponta. Então, sim, era necessário, porque tem casos que pode esperar a criança crescer e tudo mais, para ver se vai atrapalhar a fala ou não. Como o dele era bem na ponta, a fono já falou que sim, que as chances são bem grandes de atrapalhar a fala, então a gente já optou por fazer quando é pequeno, porque não é uma cirurgia, é só um cortezinho que faz embaixo da língua. A anestesia foi só uma pastazinha, porque não tinha necessidade de furar. Então foi só uma anestesia, aquela pomadinha que eles passam antes de dar anestesia mesmo, porque não havia necessidade de anestesia, porque a picada da anestesia ia, vamos dizer, incomodar da mesma forma que o corte, porque ele só tinha a pelezinha fina, ele não tinha a pele mais grossa, assim, que tinha que cortar e que ia ter que dar ponto ou qualquer outra coisa. Não deu ponto, não deu nada. Oi, gente. Então, aqui para esclarecer esses vídeos que eu coloquei para vocês. O Ravi, quando ele nasceu saudável, com peso bom, tamanho bom, e a gente foi pro quarto. No dia seguinte, foram fazer aqueles exames de rotina que fazem. A fono foi ao quarto e quando a fono foi olhar, ela viu que ele tinha a linguinha presa. A linguinha do Ravi não era um pouco presa, não. Ela era presa até a pontinha mesmo. Então, a linguinha dele era completamente presa. Era até a ponta da língua. Ela tinha aquela pelezinha que segurava. Isso dificultava a amamentação. E a fono falou que sim, seria um caso de ter que fazer uma cirurgia ou, né, ter que cortar enquanto era bebê ainda, porque ia atrapalhar a fala dele de qualquer forma. Não era um caso opcional eu fazer essa cirurgia nele ou não. Eu teria que fazer cedo ou tarde, porque ia atrapalhar a fala, porque a língua dele era muito presa. Então, o que aconteceu? Quando a gente saiu do hospital, eu fui procurar, né, um lugar para fazer. E quem disse que eu achava? Foi no início da pandemia, gente. Então, todos os pediatras da minha cidade fecharam. Não tinha pediatra na cidade. Impressionante. Todos os pediatras falaram, não vamos trabalhar. Então, a gente não tinha pediatra. E aí, o que eu fiz? Mandei mensagem para a pediatra dele, né? Que ela também não fazia. Ela fez a indicação, mas ela não fazia cirurgia. E ela falou assim, faz com o dentista. Dentista também, ele é autorizado a fazer isso. Então, eu fui numa clínica e o Ravi bem novinho. Eu tinha a opção de fazer da seguinte forma. Até os 6 meses é um corte simples, porque a pele é bem fininha, então ele não sentiria tanta dor, tanto incômodo. Após os 6 meses, isso já se viraria uma cirurgia. Precisaria de anestesia e seria um corte, talvez até precisaria de ponto. Então é lógico que eu preferi fazer enquanto ele era bebê. Como que aconteceu? A gente foi para uma clínica, né, de dentista, chegou lá, ela mostrou, falou, realmente é muito presa, eu vou pegar, vou fazer um cortezinho, pode ser que sangre muito, porque a língua é uma região muito sensível, então, assim, você chega em casa, faz compressazinha, mas assim, vai passar o incômodo, você deixa gases, se você vê que estiver sangrando muito, e me deu o contato dela para ligar a qualquer momento. Só que foi super simples, eu não tive coragem de ficar, gente, porque quando ela falou, vai sangrar muito, eu falei, não.
Aí eu dei pro pai, né? Deixei o Hernani olhando essa parte e ele disse que foi super rápido. Abriu a boca, ele chorou mais porque tinha que segurar a cabeça dele, né? Então teve que firmar bastante ele. Foi um corte, sangrou na hora e depois a gente não teve problema nenhum em casa. Chegou em casa, já dei remedinho pra dor, não precisei nem fazer compressa, ele não teve incômodo. E assim, essa língua presa estava atrapalhando até na amamentação. Eu via que ele cansava muito para mamar. Então, assim, o Ravi sempre mamou bem, mamou muito rápido, mas ele cansava muito. E depois disso foi bem melhor a nossa amamentação, porque até machucava o meu seio a forma com que ele tentava sugar, né? Então, assim, foi muito bom isso. Agora, o segundo aspecto. Ravi nasceu com muito vernix, pra gente começar a história, né? Então a gente, no hospital mesmo, no mesmo dia que a fono detectou a linguinha dele, ela foi fazer o teste da orelhinha. No teste da orelhinha, o que aconteceu? Detectou que ele não escutava, deu positivo para surdez. Eu fiquei desesperada quando a fono falou, a gente vai ter que refazer o teste. Ela tentou uma, ela tentou duas, ela tentou 3 vezes isso e não deu certo, gente, ela não tinha um retorno. Eu já desesperei, falei, pronto, meu filho é surdo. A porta do quarto batia, ele não escutava, ele nem mexia. Eu falei, pronto, meu filho é surdo. Me deu um desespero, já procurei todas as formas de como que eu criaria ele, né? Aquela coisa de mãe, quais cirurgias existem e tudo mais. O teste seria refeito com 20 dias. Então, quando deu 20 dias, eu refiz o teste. Quando eu cheguei na sala, gente, eu olhava assim, eu falava, eu só queria que fosse positivo para que não fosse surdo, né? Que desse certo o testezinho. Chegou, na hora que ela tentou a primeira vez, não deu. Aí ela trocou o aparelhinho e aí ela tentou de novo e deu em uma orelha. Eu falei, pronto, tá ótimo, tá ótimo. Falei pra ela, tá ótimo, tá escutando de uma orelha, já tá ótimo. Da outra ela tentou também, não conseguiu. E aí quando ela tentou de novo, deu. E deu então que o Ravi escuta perfeitamente, gente. E o que aconteceu? O Ravi, quando nasceu, como ele nasceu com muito vernix, muito mesmo, o Ravi nasceu extremamente branquinho de vernix. Na hora de limpar, provavelmente, eles só pegam, foi o que a pediatra falou, que ela disse que quando tá na sala de parto, normalmente eles fazem isso. Na hora de limpar, provavelmente caiu muito pra dentro da orelhinha dele, né? E isso atrapalhou no dia do primeiro exame. Só que o Ravi até hoje tem muita cera no ouvido. Então, vocês lembram do vídeo que eu coloquei que eu tive infecção urinária e eu tive que usar antibiótico? Eu creio que isso vai ter um vínculo. A gente vai ter uma consulta com o pediatra daqui uns dias e eu vou tirar essa minha dúvida. Ele sempre tem um incômodo muito grande na orelhinha. Eu creio que pode ter sido a minha utilização de antibiótico quando ele era muito pequenininho. Eu não sei, isso não é comprovado cientificamente, mas eu creio que sim. Então, assim, ele escuta bem hoje em dia, só que ele sente sempre um incômodo na orelhinha, ele sempre tá coçando essa orelhinha e a orelhinha dele produz muita cera. Então, eu vou tirar essas dúvidas e eu depois venho passar para vocês se realmente vai ter esse vínculo com a utilização de antibiótico durante a gravidez ou não. Essa é a minha perspectiva. Eu acho que tem, mas vamos ver o que os médicos têm a dizer. Então foi essa a minha jornada com o Ravi quando ele nasceu. E hoje em dia deu tudo certo, tá tudo certo com a gente. Então se inscrevam no canal porque eu voltei com tudo e vai ter vários vídeos para vocês acompanharem.